Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, a esse canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Jetsuma Teresinha e sua concepção e a diferença entre o budismo e o espiritismo. E por que é importante a gente falar sobre essa diferença? Jetsuma Teresinha, que é uma mestra importante para o budismo, que ela lutou muito pelo direito das mulheres e encaminhou muitas pessoas, ajudando pessoas no seu caminho budistas de autoconhecimento, de iluminação. Jetsuma, na sua infância, ela cresceu numa família espírita, onde ela viu fenômenos de materialização, de levitação, que eram muito comuns antigamente, na época que Jetsuma era criança, né? Hoje ela já é uma anciã. Mas naquela época era muito comum ter esses fenômenos no espiritismo, e ainda existe um pouco. Hoje a gente encontra mais provas em outros aspectos, em mensagens recebidas, e podemos ver as informações que essas mensagens têm na realidade. Existem muitas pesquisas espirituais, já não existe tanta coisa que traz a prova do espiritual. Mas não é porque uma coisa tem uma prova espiritual que significa que ela é 100% verdadeira. O budismo, por exemplo, ele também tem mediunidade e na linha da Teresinha, né, que é o budismo tibetano, o budismo esotérico. E tem mediunidade na linha deles. Inclusive, Dalai Lama, ele se consulta muito com oráculos que recebem espíritos e trazem informações que vai ajudar ele tanto a governar como orientar o budismo. Toda religião ela tem seus erros, seus acertos. E Teresinha presenciou fenômenos que ela pode dizer que com certeza o espiritual existe, o que ela presenciou existe, e para ela o espiritismo é a religião que melhor explica a vida após a morte, porque se dedica a isso. O budismo também explica aspectos da vida após a morte, mas não que no espiritismo detalhadamente. E muitas informações são iguais, batem, inclusive não só com o espiritismo, mas com Umbanda, com esoterismo e com outras religiões, principalmente essas mais parecidas que têm fé em karma e reencarnação. Mas as que não acreditam em fé em karma e reencarnação também têm muitas semelhanças. Por exemplo, o espiritual elevado sempre fica para cima, e o espiritual inferior sempre fica para baixo. E os lugares de cima são bons e são devidos às nossas boas atitudes, e os maus são ruins e devido às nossas atitudes ruins em vida. Então essa separação que existe uma só religião verdadeira é balela. As pessoas trazendo revelações nas religiões e a influência que umas sofreram das outras também, isso tudo faz com que muitas coisas sejam muito parecidas, iguais, mas também erros que trazem diferenças nas religiões. E não só erros como a gente interpreta como diferente, porque muitas vezes a forma de falar, de linguagem de cada religião é diferente. Assim como a interpretação de parábolas e mitos também são diferentes. Ou melhor, né, os mitos são diferentes, mas por trás deles existem as mesmas verdades. Porque parábolas e mitos são histórias que têm verdade por trás delas. Verdades espirituais e psicológicas. E assim, né, Teresinha ela ficou insatisfeita com o caminho do espiritismo porque ela desejava se aperfeiçoar. E ela não viu muito para ela se aperfeiçoar no espiritismo, nem para ela chegar onde que ela queria chegar, que era uma evolução muito grande. Então ela acabou buscando o budismo. E ela teve uma vivência muito interessante, que ela saiu na rua e viu as pessoas tendo suas vidas, e aquilo se repetindo de reencarnação em reencarnação, e ela não queria aquilo para ela. Ela queria se libertar desse ciclo de reencarnações. E o budismo, ele propõe isso, né, da gente atingir o nirvana, que é um estado que a gente não vai precisar mais reencarnar, que é um estado onde a gente se autoconhece muito e a gente não vai precisar reencarnar mais.
E tanto o budismo quanto o espiritismo, eles ensinam o autoconhecimento. Porém, por causa de uma citação de Allan Kardec, que pode não ter sido bem compreendida nem por Allan Kardec, nem pelos espíritas que ouviram essa coisa que Allan Kardec ouviu sobre os espíritos, expôs, né? Eu acho que é uma coisa mal compreendida. E não é necessariamente uma regra absoluta, mas que no Espiritismo, no Livro dos Espíritos, existe a citação, né? Que fala que é necessário milhares de anos para uma alma se desprender do ciclo de reencarnações, né? E no budismo, a gente acredita que é passando por um autoconhecimento muito profundo, trabalhando todo o caminho que Buda traz para a gente se libertar desse caminho desse ciclo de reencarnações, a gente consegue se libertar. E no Espiritismo não. Mas todas as crenças elas acreditam em você atingir a santidade, né? Que como os cristãos usam, os católicos usam esse termo, né? Santidade. Que é a mesma coisa que o Nirvana para o budismo, para a Umbanda e o esoterismo, a ascensão. É a mesma coisa. São as mesmas coisas. É acabar com o ciclo de reencarnações. E isso é muito bom. Isso é muito bom porque traz um amor muito grande. O amor são sentimentos bons que a gente tem. As coisas boas que a gente sente é o que torna a vida muito boa. E isso torna a gente pleno. A gente sente coisas tão boas o tempo todo que a gente se torna seres plenos. E é por isso que vale a pena investir nesse caminho para a gente se iluminar, né? Iluminação é outro nome para Nirvana, para santidade, para ascensão. E assim, né, o espiritismo, os espíritas, eles provavelmente entenderam muito mal o que esse espírito disse, que demora milhares de anos para uma alma se libertar do ciclo de reencarnações. Que nem com o Senhor da Luz Prateada, que eu vivo trazendo mensagens dele, né, aqui no canal e principalmente no site, muitos textos que ele me inspira a escrever. Ele demorou 10 mil anos para evoluir, para sair do baixo espiritual, né, para sair das negatividades dele, para se tornar uma pessoa boa e começar a entrar no caminho onde é possível o Nirvana. Porque quando a pessoa está no baixo espiritual, ela não busca o autoconhecimento, para ela não é importante o autoconhecimento, as coisas da luz. E só quando isso é importante que a gente começa a conseguir adquirir essas coisas, o autoconhecimento, a luz. Então é uma coisa que geralmente demora muito. Isso é um ciclo, né? Todas as pessoas no decorrer da evolução delas, elas começam na negatividade e vão para a positividade. E demora muito para sair da negatividade. Só que depois que você sai, você começa a correr atrás. Pode começar a correr atrás do autoconhecimento, que se torna uma coisa atrativa para nós. E aí assim atinge a iluminação, que é essa libertação, esse amor. E a gente passa a agir muito em função de ajudar os outros. E é por isso essa é a diferença entre o budismo, não só entre o budismo, mas entre diversas religiões e o espiritismo. Essa coisa que se formou através dessa coisa que esse espírito falou no Livro dos Espíritos, né? E acredito que o espírito não sabia que ia ter essa repercussão. Nem tudo que o espírito fala, ele sabe a repercussão que vai ter. Por isso que ocorrem muitos erros, né? Chamado de animismo na mediunidade. O espírito não sabe que está passando informação e vai uma informação errada ou que as pessoas vão entender errada. Isso muitas vezes é uma surpresa e pode tomar proporções grandes, como os erros que acontecem nas religiões, né? Então não é nenhum absurdo isso, é uma coisa normal e natural, mas que poderia ser revista e até mesmo modificada. É que nem eu falo, né? Existe a psicologia espírita, que é a junção do espiritismo com a psicologia junguiana e a psicologia transpessoal. E a psicologia transpessoal, por ser além de si mesmo, onde a consciência vai além de nós mesmos, que é o que acontece no Nirvana, é uma psicologia totalmente nirvânica. E tem técnicas que usam no budismo, como meditação. Eu falo, né, o espiritismo poderia ser muito parecido com o budismo se na psicologia dele eles adotassem esse sistema de Nirvana.
de você poder atingir o Nirvana e fazer coisas para o Nirvana, né? Seria muito bom. E assim, meus irmãos, aqui no site, né, que a gente deixa a evolução espiritual na sua mão, você assistindo vídeos e adquirindo autoconhecimento, chegando cada vez mais próximo do Nirvana. Assim como práticas que a gente tem no nosso site, né, são feitas justamente para você atingir o Nirvana. São práticas especiais para isso também, usando mandalas e outras técnicas, como a gente orientando você a usar pedras, e usando mandalas também nessas pedras para você ter a energia necessária para fazer toda a prática. Você pode usar pedras, tem a própria lei de atração e muitas orientações e coisas que você pode fazer para a sua evolução espiritual. Aqui no site, você indo no nosso playlist, nas meditações ritualísticas, a gente tem meditações próprias para que você atinja esse Nirvana. É um preparo para você mesmo conseguir atingir esse Nirvana, essa libertação. Não precisa mais reencarnar, se você não quiser, né, se libertar da reencarnação, da sua necessidade de reencarnar. Assim como você adquirir essa super felicidade e ficar bem onde você estiver. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se puder, recomenda para mais pessoas poderem ser ajudadas, mais pessoas poderem evoluir e ter recursos para evoluir, informações para evoluir e atingir esse despertar. Você e elas atingirem esse despertar que é muito bom. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço do seu irmão aqui e fiquem com luz, seres de luz.